Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelas mensagens que vocês colocam aqui no canal, interagindo, principalmente finalizando assim até amanhã, que é o compromisso que nós vamos estudar novamente aqui amanhã. Eu quero agradecer especialmente aqui a Rosiana Cruz, tá bom? Ela fez um esforço a mais para escrever aqui uma mensagem. Eu quero compartilhar que essa mensagem tocou o meu coração. Gratidão por você participar aqui escrevendo essa mensagem, tá bom? Deus abençoe você e que honre a sua fé e te ajude, tá bom, com a sua saúde. Vamos lá para o nosso estudo de hoje aqui, Éter, capítulo 8. Ontem nós estudamos o capítulo 7, hoje é aqui o capítulo 8. No capítulo 7, Sule, né, ele reinou ali, a gente viu várias batalhas, mas Deus deu vitória a ele aqui. Então hoje nós vamos estudar o capítulo 8, que diz assim, ó: E aconteceu que ele gerou Homer, e Homer reinou em seu lugar. E Homer gerou Jared, e Jared gerou filhos e filhas. Então aqui a gente vê, né, que Sully ele teve um filho chamado Homer e esse assumiu, né, o reino ali, tá bom? E esse que assumiu o reino teve um filho chamado Jared, tá bom? E aqui, a partir de agora, a gente consegue é, até mesmo fazer uma analogia com esse Jared aqui, que não é o mesmo Jared, né, que saiu da Torre de Babel, esse aqui é um outro que foi gerado conforme mencionou aqui, tá bom? Mas que ele fez algo horrível também, tá bom? Vamos lá aqui, ó. Versículo 2 e o 3. E Jared rebelou-se contra o seu pai e foi habitar na terra de Et. E aconteceu que ele lisonjeou muita gente por causa de suas palavras astutas, até obter metade do reino. E quando conseguiu a metade do reino, batalhou contra o seu pai e levou o pai ao cativeiro e fez com que ele servisse em cativeiro. Bom, aqui, esse Jared, então, ele com sede de poder, ele vai lá e se rebela contra o próprio pai. Ele queria ser rei, e ele rebela-se contra o próprio pai, vai para uma terra chamada Et, lisonjeia muitas pessoas com palavras doces, né? Ali, e ele acaba gareando muita gente para o lado dele, e quando ele tem metade de força no reino, então ele vem batalhar contra o seu próprio pai ali, e aí ele ganha, né, a batalha ali, colocando o pai dele em cativeiro. Agora, observe só, Jared, ele queria ser rei, mas isso era uma questão de tempo, porque diz aqui no texto que Homer gerou a Jared, e não fala de Homer ter gerado outros filhos. Bom, pode ser que o texto omitiu, mas logo em seguida fala que Jared gerou filhas e filhos. Então, observe que era uma questão de tempo até que, até que Jared se tornasse rei. Mas ele não quis esperar. É o que acontece, né, na geração de hoje em dia. É muito difícil querer esperar. As coisas acontecem rápido, né, num clique. Até mesmo modelos, né, de propagandas, tudo é rápido, né, para pessoa, porque senão a pessoa fica entediada. Tem uma pesquisa que fala para quem assiste série, filme, que a câmera que está filmando ali o personagem, ela não fica mais de 5 segundos parada ali naquele mesmo, não no mesmo personagem, mas no mesmo ângulo. Pode ser o mesmo personagem falando, mas tem que mudar o ângulo, porque as pessoas ficam entediadas, tá bom? Então, hoje em dia, as pessoas querem as coisas muito rápido, tá bom? Mas existe um processo para que isso aconteça. Bom, aqui no caso de Homer, o que eu quero compartilhar, né, que Homer teve o filho Jared, e Jared era uma questão de tempo para que ele fosse rei, mas ele não quis esperar. Ele preferiu rebelar-se contra o seu pai, fazendo assim com que houvesse muitas mortes, tá bom? Então vamos continuar aqui. Aqui também, falando sobre esse Jared, né, dá para fazer uma comparação com Lúcifer, né, na vida pré-mortal, que também é, ele poderia vir a essa terra, tá bom? Que o propósito é nós virmos e nos tornarmos semelhante ao nosso Salvador Jesus Cristo, ao Pai Celestial. Esse é o processo. Mas Lúcifer, ele quebra esse processo. Ele quer de outra maneira. Ele pede a honra, a glória, tudo para ele lá, e dá ruim para ele esse sentido aí. Mas, ou seja, é mais um que não soube se preparar, né? Não quis seguir o plano do Senhor, quis seguir o próprio plano dele ali.
Então aqui a gente vê Jared sendo essa figura também, que não soube esperar, né? Ele foi correr atrás do que era dele ali, e a gente vai ver que vai dar ruim também aqui, tá bom? Aqui no versículo 3, deixa eu ver aqui, levou em cativeiro, vamos lá, é o versículo 4 agora. E então os dias do reinado de Homer, esteve ele em cativeiro, metade de seus dias, e aconteceu que ele gerou filhos e filhas, entre os quais Eram e Corianto. E ele ficaram sumamente zangados com o feito de Jared, seu irmão, de modo que se organizaram um exército e batalharam contra Jared. E aconteceu que a batalha contra ele foi à noite. E aconteceu que depois de haverem destruído o exército de Jared, estavam também a ponto de matá-lo. Mas ele suplicou-lhe que não o matasse, dizendo que desistiria do seu reino em favor de seu pai. E aconteceu que lhe concederam a vida. Então a gente vê um arrependimento aqui de Jared, né? Mas é um arrependimento que não é sincero. É só para que ele não morrisse. Tá bom? A gente vai perceber no próximo texto aqui que ele vai ficar triste. Ele ficou muito triste por perder o reino para o pai dele ali por conta dos irmãos dele. Tá bom? Aqui a gente vê uma grande ganância de querer conquistar, mas o próprio Salvador Jesus Cristo, lá em Marcos 8, ele fala que, deixa eu ler o texto aqui, Marcos 8, versículo 36, pois do que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em resgate da sua alma? Que adianta ganhar tanto? Agora veja só, ele perdeu todas as coisas que ele tinha ali, né, Jared? Mas o coração dele estava tão fixo naquelas coisas que ele tinha que ele vai ficar triste, muito triste mesmo. Olha o que diz aqui o versículo 7. E Jared ficou muito triste com a perda do reino, porque nele e na glória do mundo haviam posto o coração. Então esse é o problema aqui, ele colocou o coração na riqueza, tá bom? Ele colocou o coração no reino, e aí quando ele perde essas coisas, ele fica muito, muito triste aqui. Isso aqui me lembrou também sobre o discurso do presidente Nelson, né? O que é prioridade para, né? Qual é a minha prioridade? O presidente Nelson falou nessa última conferência que a nossa prioridade máxima é tornar-se discípulo de Jesus Cristo. E aí ele fala como devemos fazer isso, indo ao templo e tudo, tá bom? Aqui, quando ele está falando acerca de que Jared, né, ficou triste porque perdeu o reino, eu perguntaria para cada um de nós aqui, né? Aonde está o meu coração? Né? E a Escritura diz: aonde está o seu coração, aí estará o seu tesouro. Então, como o tesouro do irmão de Jared era o reino e ele perdeu, ele ficou muito triste. Mas onde está o meu tesouro? No que eu dedico tempo, dinheiro, esforços, que eu faço por isso que eu quero? Onde está o meu desejo? Essa é a pergunta para cada um de nós aqui. Continuando, versículo 8 em diante. Ora, a filha de Jared, sendo sumamente esperta, vendo a tristeza do pai, formulou um plano para restituir o reino ao seu pai. Ora, a filha de Jared era muito bela, e aconteceu que falou a seu pai, dizendo: por que razão está o meu pai tão triste? Não leu ele o registro de nossos pais que trouxeram através do grande mar? Eis que não há neles um relato referente aos antigos por meio de planos secretos para obterem reinos e grande glória? E agora, portanto, que meu pai mande chamar Aquis, filho de Quinor. E eis que sou bela e dançarei perante ele e agradá-lo-ei, de modo que ele me desejará para a esposa. Portanto, se ele te pedir que me dê para a esposa, dir-se-á, dar-me, eu peço, né, a cabeça de meu pai, o rei. Então ele pede ali a cabeça. Tudo isso aqui é o plano, né, dessa mulher aqui que, né, que desejou ali,
tá bom? Que o pai dela voltasse ao reino, tá bom? Então ela usa de uma artimanha aqui, falando para chamar a Cris e agradar a Cris, e se a Cris quisesse casar com ela, teria que cumprir a exigência do pai ali, que era pedir a cabeça do reino. Ora, Homer era amigo de Kiss, né? Então esse Kiss aqui a gente vai ver que ele vai vender o próprio amigo, né? E vai fazer uma combinação secreta justamente para matar Homer aqui, né? Portanto, quando Jared mandou chamar Quis, a filha de Jared, dançou perante ele, agradando-lhe de tal modo que ele desejou para a esposa. E aconteceu o que disse a Jared: dai-me para a esposa. E Jared disse: vou-las darei, se vos trouxer a cabeça de meu pai, o rei. E aí então a gente vê uma combinação secreta aqui a partir do versículo 13. Então esse Aquis ele vai fazer uma combinação secreta para trazer a cabeça aqui de Homer, né? Só que não na questão porque ele está apaixonado, é porque ele é uma pessoa ruim mesmo, tá bom? Ele quer conquistar o reino também. Vamos lá, continuando aqui, versículo 13, a gente vê então o plano, né, dessas combinações secretas aqui. Vamos lá. E aconteceu que Aquis reuniu a casa de Jared e todos os seus parentes e disse-lhe: jurareis que sereis fiéis àquilo que vos pedir. E aconteceu que vos juraram pelo Deus do céu e também pelo céu, pela terra, pela cabeça daquele que, pelas cabeças daqueles que deixaram de ajudar Aquis. E ele desejasse. Bom, aqui então, resumindo essa combinação secreta, ele fala que aquele que revelasse o segredo da combinação secreta, tá bom, seria pago com a própria vida ali. Era uma combinação que ninguém podia revelar os segredos. E também, com esse segredo aqui, ele faz combinações para trazer a cabeça do rei e assim casar-se, né, com, com, a, com, a, com a filha, né, com a filha de Jared, tá bom? Vamos lá. Versículo 16 em diante aqui. E foram, é, e foram preservados pelo poder do diabo para administrar os juramentos ao povo, a fim de conservá-los na treva, para ajudar aqueles que buscavam poder e a conseguir poder e assassinato e pilhagem, mentir e praticar toda sorte de devassidão. Então a combinação secreta servia para isso. E para a pessoa não ser punido, porque se ela pertencesse ao mesmo bando ali, deixaria essa pessoa impune aqui dos crimes dela. E foi a filha de Jared que pôs no coração o desejo de realizar essas coisas antigas. E Jared pôs-la no seu coração de Aquis. Portanto, Aquis administrou aos seus parentes e amigos, levando-os com belas promessas, fazendo qualquer coisa que ele quisesse. E aconteceu que ele formaram uma combinação secreta, como os dos antigos, das combinações mais abomináveis e iníquas de tudo que há à vista de Deus. Ele fala dessas combinações secretas que já existiam antes, tá bom? Ele vai citar aqui que é desde da criação de Adão. Ali ele fala da combinação secreta que foi feita com Caim, inclusive para matar Abel ali, para assassinar o seu irmão. Essa combinação secreta é mencionada na Pérola de Grande Valor, para quem quiser obter mais informações. Vamos lá, como o tempo é curto aqui, eu vou ler os últimos versículos aqui. Bom, vamos lá, o versículo 26, o último versículo aqui. Aqui, acredito que Moroni, ele está falando, né, sobre reprimir o mal, ou seja, ele está falando sobre, por meio de exemplo de coisas ruins, a gente olha e fala, isso aí não é bom para mim. Então, aprender as coisas por meio de exemplos ruins. Então, diz assim, portanto, eu, Moroni, quero ordenar a escrever essas coisas para que o mal seja reprimido. Aqui é interessante, né? Ele fala o propósito. Ele está escrevendo esse registro aqui, ele fala, eu estou escrevendo essas coisas para que o mal seja repelido. Então, reconhecendo essas coisas, a gente tem que se afastar. Esse é o ponto. Ele continua aqui. Reprimindo o mal,
para que chegue o tempo em que Satanás não tenha poder sobre o coração dos filhos dos homens, mas que eles sejam persuadidos a fazer o bem continuamente, para que cheguem à fonte de toda a retidão e sejam salvos. Então, a primeira coisa que ele falou, para repreender o mal, né? Reprimir, acabar com o mal. Para quê? Para que nós possamos chegar no milênio, onde não vai haver mal. O mal vai ser expulso. E também ele fala aqui da fonte, né, de toda a retidão, para os que sejam salvos, ou seja, o próprio Cristo, né, ele é a fonte de toda a retidão. Então é essa mensagem que eu compartilho hoje, né, eu acho que o mais importante aqui é reprimir o mal, tá bom? Obedecer a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir da gente. Essa é a ideia. Tá bom, compartilhe essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.